Esporão é a mesma coisa que fascite plantar? Existe algum tratamento para essa condição? E tem que fazer cirurgia? Todo tratamento é cirúrgico ou não? Eu sou Caio Augusto, médico ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, e eu estou aqui para responder a essas questões e outras ainda mais sobre esse tema tão comum no nosso dia a dia. O que é a fáscia plantar? A fáscia plantar é um tecido fibroso que a gente tem na região plantar do pé, que vai do calcânio até os dedos. E essa fáscia plantar auxilia a gente ao movimento da marcha, auxilia a gente a andar. Nessa imagem eu consigo mostrar bem para vocês esse tecido fibroso que fica nessa região aqui plantar, nessa região do calcânio, indo até os dedos. E ela estabiliza o arco plantar, estabiliza aquele arco longitudinal para quando a gente está pisando. A fascite plantar é definida como dor na região plantar do calcânio, bem embaixo do calcânio, por conta de uma degeneração da fáscia plantar. Essa degeneração ela acontece pela sobrecarga, ou quando os pacientes são corredores, tem bastante atrito, bastante impacto na hora de correr, ou quando o paciente fica muito tempo em pé, ou também quando o paciente tem sobrepeso. Então hoje é evidenciado que tem uma relação direta entre o aumento do IMC, que é o índice de massa corporal, com a fascite plantar. A fascite plantar ela pode ocorrer também em quem tem alguma alteração morfológica no pé, seja um pé plano, seja um pé cavo, ou seja, quem tem alguma dismetria dos membros inferiores. Então, o que é dismetria? Quando tem uma alteração no comprimento dos membros inferiores. Um membro é maior do que o outro. Isso é bastante comum na população. Essa dismetria pode ser estrutural, por conta de alterações ósseas, ou pode ser funcional, por conta de algum desbalanço muscular. Atualmente, acredita-se que a dismetria está bastante relacionada com a fascite plantar. Por isso que apenas 30% dos casos de fascite plantar são bilaterais. Na maioria, 70% ocorre apenas um pé. É uma doença de caráter crônico, então os sintomas podem demorar semanas ou meses para passar. E também tem uma relação em alguns casos com doença reumatológica. Então aquela fascite plantar de difícil tratamento, de quadro mais arrastado, é sempre bom a gente pensar em alguma avaliação reumatológica em conjunto. O diagnóstico é clínico. Geralmente o paciente pode ter, além das alterações morfológicas que eu já falei, o paciente pode ter algum encurtamento da cadeia posterior. O que é isso? Tem algum encurtamento tanto da fáscia plantar quanto de toda a região posterior da panturrilha e da perna do paciente. Essa camada que eu estou apertando aqui, ela é a fáscia plantar. Quando a gente está dormindo ou quando a gente está muito tempo sentado, ela fica bem relaxada. A partir do momento que a gente acorda, põe o pé no chão ou que a gente levanta e pisa no chão, essa camada ela distende. E essa distensão pode causar dor bem naquela região onde eu mostrei anteriormente. Muita gente me pergunta a respeito do esporão calcâneo. Muitos pacientes chegam aqui com radiografias e na região do calcâneo aparece uma calcificação, um esporão. Então o que é isso? Esse esporão, ele é uma calcificação, mas não da fáscia plantar. Na maioria das vezes é uma calcificação dessa musculatura aí que eu estou mostrando, que é o flexor curto dos dedos, que está mais profundo em relação à fáscia plantar. Hoje alguns artigos mostram que o tamanho do esporão não tem relação com sintomas, ou seja, não é porque tem um esporão maior do que o outro que vai sentir mais dor. E muitas vezes aqui no consultório eu atendo pacientes que têm esporão nos dois pés, mas só tem a fascite plantar, só tem a dor em um pé e não nos dois. O tratamento, na maioria das vezes, é conservador, então em mais de 90% dos casos melhora com fisioterapia, com alongamento, com fortalecimento, mudança de calçados, em alguns casos uso de órtese noturna e uso de palmilhas. Nos casos que tenha uma recidiva, que tenha dificuldade de tratamento, a gente pode pensar em terapias por onda de choque ou infiltração. A infiltração ela pode ser feita com corticoide, com ácido hialurônico, com PRP, com anestésico, depende da indicação do paciente. Nesse vídeo que a gente está vendo, eu fiz uma infiltração guiada no centro cirúrgico. Paciente com uma fascite plantar recidivante
ou dificuldade de melhora ao tratamento conservador. E se mesmo assim, após todos esses procedimentos, o paciente continua com dores de um percentual muito pequeno, aí a gente pensa no tratamento cirúrgico, que seria ou a liberação da fáscia plantar, parcial ou total, ou uma liberação do gastrocnêmio, que é a musculatura da panturrilha que fica muitas vezes encurtada. Então é isso, eu vou deixar aqui embaixo no site, onde tem bastante informação, tem bastante artigos sobre esses temas mais comuns no pé e tornozelo. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode mandar no comentário ou no direct no Instagram. Se você se interessa por vídeos como esse, se inscreva, curta, compartilhe, para que essas informações consigam alcançar o maior número possível de pessoas. Obrigado e até semana que vem.